Então, vamos lá, a gente vai passar agora por uma recapitulação a respeito da crise no estrangeiro que esse julgamento trouxe à tona e como ela é parte da principal crise diplomática, provavelmente da história do Brasil, entre Brasília e Washington. Então, eu pedi que a nossa apuração resgatasse. Vamos lá, vocês estão acompanhando comigo a publicação de Donald Trump, isso foi no início de julho, quando do anúncio das tarifas sobre o Brasil que entraram em vigor em agosto. A gente recapitula aqui. Ele falou: o Brasil está fazendo uma coisa horrível com o seu tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu observei, como observou o mundo, que eles não têm nada, que eles não fizeram nada além de ir além dele. Dia após dia, após noite, após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu vim a conhecer Jair Bolsonaro e ele era um líder forte que realmente amava o seu país. Também um negociador muito duro no comércio. A sua eleição foi muito acirrada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos que um ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo mais 10 vezes. Agora nosso país é o mais quente, o melhor, o mais ascendente no mundo. O grande povo do Brasil não irá tolerar o que eles estão fazendo ao seu ex-presidente. Eu estarei observando essa caça às bruxas de Jair Bolsonaro, a sua família e milhares de apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores brasileiros. Isso se chama uma eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Depois Trump ainda deu sequência falando o seguinte: deixem em paz o ex-presidente do Brasil, uma caça às bruxas, deixem em paz o grande ex-presidente do Brasil, são as palavras que Trump utilizou. Isso foi as duas coisas no mesmo dia, ainda nos primeiros dias de julho, quando vinha então o anúncio das tarifas. Bem, mas a coisa não ficou só nas publicações, nem só nas tarifas, conforme a crise diplomática. Se desdobrava muito também com esse julgamento estando no cerne do debate. Aqui na sequência a gente teve, dias depois que aquilo foi publicado, isso aqui. Quando começou em 15 de julho uma investigação do escritório do representante comercial dos Estados Unidos quanto a práticas comerciais do Brasil. 6 itens de atenção se incluíam nisso, desde questão florestal até meios de pagamento, mas com destaque, o primeiro, e que era citado com mais veemência, era a forma como o Supremo Tribunal Federal vinha tratando as Big Techs, explicando o quanto isso tem em termos de impacto. Quando o representante comercial dos Estados Unidos abre uma investigação sob a seção 301 da Lei Comercial Americana, isso essencialmente abre a caixa de ferramentas dos Estados Unidos para negociação, porque o que essa seção apura, o que essa lei apura, são práticas injustas, discriminatórias ou injustificadas comerciais de algum país contra os Estados Unidos, mas abre uma série de possibilidades de medidas retaliatórias para o presidente americano. É tanto que é apelidada pelos diplomatas a Super 301, que quando se abre isso, é talvez o maior ferramental que tem em termos de medida externa. Então, recapitulando para você que está chegando agora, vou até convidar o pessoal a deixar uma curtida na transmissão para a gente conseguir alcançar mais pessoas. A gente está passando pela crise diplomática, enquanto a gente aguarda que em instantes, às 9 horas da manhã, se inicie então o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A gente deve aguardar, então, falas do Procurador-Geral da República, lendo a acusação. Deve também o relator Alexandre de Moraes passar, então, por qual é a acusação. E isso é o que a gente pode esperar para hoje. O julgamento se estende até amanhã e depois, dias 9, 10 e 12, ele deve continuar com a leitura dos votos. O julgamento vai na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, é Dino, Carmen Lúcia, Moraes, Zanin e Fux, não é isso? Talvez esteja agora com algum engano, mas qualquer coisa já me corrigem aqui no ponto se eu estiver equivocado quanto aos ministros da primeira turma. Pedir perdão, pessoal, que estou passando agora por outra apuração. Me escapa agora. Bom, muito bem, estou recebendo aqui a correção, a confirmação, então. Os ministros são na seguinte ordem: Moraes, Dino, Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Então, aí, Fux, correção. Muito bem. Seguindo então a explicação quanto à crise diplomática e ao impacto que isso tem também nas relações exteriores do Brasil. Depois que Trump se manifesta a respeito disso, é aberta a investigação sob a seção 301 da Lei Comercial Americana. Na sequência, vem então a sanção de visto a 8 dos ministros da Suprema Corte. Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux são os que ficaram de fora. Isso é uma apuração independente, os Estados Unidos não divulgam, por si só, os nomes de quem não tem visto, de quem teve seu visto revogado. Entretanto, é interessante quando a gente pensa nessa apuração, porque a declaração do Marco Rubio, quando veio então a revogação dos vistos, foi que estava sendo revogado o visto de Moraes e de seus aliados na corte. Um sinal diplomático de que aqueles que não são os aliados, então, como percebe o Departamento de Estado americano, seriam Fux, Nunes Marques e Mendonça.
Aí, estamos com o tweet aqui, então está aqui na tela, a gente está resgatando a imagem do secretário de Estado Marco Rubio, comentando a respeito do assunto quando houve a sanção de vistos. Tudo isso na esteira dos fatos do anúncio de Trump a respeito de julgamento ser considerado por ele uma caça às bruxas. Está aí, o arroba POTUS significa President of the United States, presidente dos Estados Unidos, deixou claro que seu governo vai responsabilizar estrangeiros que sejam responsáveis por censura de expressão protegida nos Estados Unidos. O ministro da Suprema Corte Federal Brasileira, Alexandre de Moraes, em sua caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, criou uma perseguição e um complexo de censura tão abrangente que não só viola os direitos básicos de brasileiros, mas que também se estende para além das costas brasileiras para alvejar americanos. Por isso eu ordenei a revogação do visto de Moraes e de seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares imediatos. Está vigor imediato. Effective immediately significa que está valendo a partir da publicação. Então, isso é parte do que a gente teve na esteira dos fatos. Estamos resgatando aqui conforme a gente aguarda o início do julgamento para ter um pouco do contexto internacional. Depois, as sanções via Lei Global Magnitsky para Alexandre de Moraes, a chamada pena de morte financeira. Aí, depois teve ainda a publicação de Marco Rubio dizendo que isso deveria ser um alerta para aqueles que pisassem nos direitos fundamentais de seus concidadãos. As togas não podem te proteger, foram as palavras que Marco Rubio utilizou no final dessa publicação. E aí, revogação de vistos de dois oficiais, o Mozart Salles e o Alberto Kleiman, dois oficiais que estavam no Ministério da Saúde na época da Dilma. Depois teve confirmação que o ministro da Saúde, Padilha, que também foi ministro na época da Dilma, perdeu seu visto. Isso tudo devido ao esquema de tráfico de trabalho forçado com o regime comunista cubano, conforme médicos então vinham por Brasil, recebiam apenas uma parte ínfima do seu salário e o resto ia via Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, diretamente para os bolsos do regime cubano. Tá aí a questão da crise diplomática e aí tá a publicação da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil a respeito do assunto. Depois se confirmou que até a esposa e a filha do Padilha tiveram os vistos cancelados. E aí, Lewandowski também, Lula confirmou, teve o visto cancelado. Por aí, a gente passa também não só por como essa crise diplomática tem afetado as relações entre os dois países, a relação bilateral, uma coisa que passa no entorno desse julgamento, mas a gente pode pontuar também a repercussão abrangente que há na imprensa estrangeira. O Financial Times, um dos principais veículos do Reino Unido, e claro, um veículo que é muito lido por elites no mundo todo, tem acompanhado de perto a crise, e aí foi colocado como uma rixa sem precedentes entre o Brasil e os Estados Unidos ao largo desses fatos que a gente estava narrando agora há pouco. Ainda, o Wall Street Journal, em uma coluna de opinião de um membro do conselho editorial, uma jornalista muito tradicional nos Estados Unidos, a Mary Anastasia O'Grady, disse que o que estava acontecendo no Brasil era um golpe de Estado. Ela disse que o ministro de Moraes está censurando críticos e prendendo adversários sem qualquer, sem qualquer restrição política, sem movimentação do Congresso, etc. Isso é parte de como repercutiu na imprensa estrangeira. Claro, os dois lados desse argumento têm muito fôlego na imprensa estrangeira por diferentes veículos e em diferentes momentos do julgamento. Então, não seria correto nem dizer que a imprensa estrangeira fala em massa em uma condenação de Bolsonaro como algo apropriado, nem que fala em massa, como o Wall Street Journal fala agora, como um golpe de Estado. As opiniões são variadas, mas existe um retrato que é muito fidedigno da opinião, do argumento dos dois lados principais sobre esse debate nos principais veículos do estrangeiro. Ainda, a gente tem aqui na sequência, o Wall Street Journal pontua não só a questão de Bolsonaro, mas como parte da crise diplomática, uma aparente fraude na alfândega americana quanto ao caso de Felipe Martins, ex-assessor que ficou preso, depois se provou de forma indevida, ficou preso preventivamente por uma aparente saída irregular do Brasil. Disseram que ele teria risco de fuga porque a sua saída do Brasil não estaria propriamente documentada. Depois se mostrou que ele não havia saído do Brasil coisa nenhuma junto com Bolsonaro no final de 2022 e repercutiu na imprensa estrangeira como havia uma aparente fraude na alfândega americana para corroborar a prisão de Felipe Martins. Foi parte do que repercutiu no exterior também quanto ao caso. Aí, mais recentemente, um ponto interessantíssimo para a gente ter em mente conforme a semana se desdobra. Isso foi uma capa do The Economist, que está escrito: o que o Brasil pode ensinar para a América? Há um homem chamado Jake, que se vestiu como um viking, ficou conhecido como o viking do Capitólio, botou um chapéu como esse e pintou a cara com as cores da bandeira americana. A montagem que o The Economist faz na capa da sua revista, e a The Economist, também britânica como o Financial Times, é uma das principais revistas lida pelas elites mais à esquerda no espectro político no exterior e no mundo todo. Aí, essa capa faz um comparativo entre o tal viking do Capitólio e Bolsonaro e faz um comparativo entre o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos e em 8 de janeiro de 2023 no Brasil.
o argumento da The Economist, e coisa parecida circulou no New York Times mais ou menos no mesmo dia, coisa de 12 horas depois, dependendo do fuso, estava no mesmo dia ou não. Ah, e o pessoal tá falando aí nos comentários, e de fato, a The Economist é às vezes chamada The Communist, né? O comunista, ou até The E-Communist, que o E na frente, o E-Communist, seria como um termo em inglês para web comunista, a respeito do público. Mas ainda, o argumento central ali é que o que aconteceu, o que está acontecendo com Bolsonaro deveria estar acontecendo com Trump em termos de um julgamento como esse, e que deveria ser ainda algum tipo de recurso para líderes europeus que ganham muito fôlego nas pesquisas, líderes à direita do espectro político na Europa. Então, isso traz à tona parte do peso internacional que esse julgamento deve ter. O comparativo entre o que acontece em Brasília, em Washington e em Bruxelas é um negócio que é observado de perto. E, de fato, ministros da Suprema Corte já falaram antes que haviam encontrado uma espécie de solução para um problema internacional. Nas palavras deles, esse negócio do populismo, ou a forma como há o populismo digital, seria combatido de forma a ter um protagonismo do judiciário. Até um negócio com que toca em alguns dos grandes debates a respeito de como a coisa deve prosseguir. Existe uma tese por parte de alguns que, então, no século XIX, foi um momento muito proeminente dos legislativos, o parlamento alemão, etc., o século XX do executivo, e o XXI seria um século do judiciário. Já ouvi essa análise circulando aí na boca de algumas pessoas. O que o Economist traz aqui é um negócio que passa essencialmente por isso e traz à tona o peso internacional que isso tem, conforme o debate sobre liberdade de expressão, sobre perseguição judicial, sobre lawfare, instrumentalização do judiciário e a relação entre os poderes não é um negócio restrito ao Brasil, mas global. E as manchetes internacionais estão tomando nota. Então isso é parte do que a gente pode ter como contexto também para você estar bem informado antes do início do julgamento. Então isso é parte da questão da crise diplomática e do que se desdobra. Agora, alguns pontos interessantes que repercutiram na imprensa estrangeira. E esse a gente traz à tona não só para trazer como isso repercute no exterior, mas porque também traz posições muito claras a respeito de Alexandre de Moraes, que foi entrevistado para algumas dessas matérias. Ele que, depois que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram amplamente entrevistados fora, também parece ter se aberto para dar mais entrevistas, uma coisa que ele não fazia algum tempo. Então isso é do Washington Post, e diz o juiz que se recusa a se curvar para a vontade de Trump. Aspas, nós faremos o que é certo. Nessa entrevista e em outras duas depois com a agência Reuters, Alexandre disse, nós não cederemos 1 milímetro sequer, não cederemos, o termo utilizado eu acho que em inglês foi uma polegada, né? Que ali eles não usam um sistema métrico, usam um sistema imperial de medidas. Mas houve então essa insistência de Moraes que eles não se curvariam. Depois, na agência Reuters, teve também ainda fontes na corte, eles citaram de forma anônima, dizendo para a agência, que é talvez a principal agência de notícias do mundo, e claro, com agências de notícias tem um quê a mais, porque elas distribuem muito conteúdo para outros veículos que republicam. Então tem essa diferença que dá uma magnitude maior para a difusão do conteúdo. Quando a gente pega aqui o que outros membros falam para Reuters, pelo menos é o que vem com fontes anônimas citadas por eles, é de que não haveria toda essa unanimidade quanto à posição de Moraes. E de forma interessante, ainda ontem a gente teve a seguinte informação: Mendonça se tornou relator de um pedido de suspensão da ação. Então a gente tem a seguinte informação: Mendonça foi sorteado como relator de um pedido de liminar para suspender a ação quanto ao julgamento, então, a suposta tentativa de golpe. Ah, Esse foi um pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira de Lima na última quarta-feira. Mendonça está como relator, uma coisa que também chama atenção de certa forma como incomum, afinal de contas, nos sorteios da Suprema Corte, normalmente Moraes dava muita sorte e acabava ficando ele com a centralização de muitas coisas. Bom, então isso é parte do que a gente passa em termos da crise internacional que se desdobra.